E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma reunião do 15 de Kriegsruhe, com o apoio da Aliança Nórdica Brasil. O tema de hoje é bem legal. Nós vamos falar sobre a importância das Edas e outros materiais, mesmo com bastante influência cristã contido neles, tá? Vai estar bem legal, vale a pena assistir. Antes que eu me esqueça, para mostrar que nosso trabalho está chegando longe, está fazendo algum efeito, já curte aqui esse vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha para chegar o mais longe possível e ajudar outras pessoas também a estudar, ajudar o pessoal a estudar. E claro, se você tiver alguma ideia sobre algum tema que você gostaria de ver, alguma live ou participar de alguma live ou ver aqui no canal, comenta aqui, deixa teu comentário ali, ou pode dar um apoio também, um comentário de apoio ou algum tema. Fiquem à vontade. Bora pro vídeo. Bom, gente, então hoje nossa live sobre a importância das Edas e outros materiais, mesmo com bastante influência cristã. Sabemos que as Edas, Havamal, tudo foi escrito num período já cristianizando, né, vamos por assim. Então teve bastante influência, sim. Mas mesmo assim, a gente vai falar um pouco sobre a importância de a gente ler as Edas, de ler o Havamal e ler esse conteúdo, independente de qual seja a vertente que você siga. Por que eu falo dessa forma? Porque tanto é que os meninos vão falar, a gente vai conseguir ver essa diferenciação. O pessoal do Azatu acredita que vai ter uma ideia sobre a importância das Edas. Já o pessoal do Ford Seeder já vai ter um outro embasamento sobre a importância das Edas, com essa influência cristã. Então é legal que a gente já posiciona todos os pontos aí, todo mundo, como sempre, está aberto aí para fala de todo mundo aí. Só levantar a mãozinha lá e meter o pau. Quer começar, Rafa? Bom, posso começar. Então, vamos lá. A gente então tem que separar aí essas vertentes, né? Essas interpretações das Edas, né? Porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem aí uma interpretação mais acadêmica, que aí vai se preocupar com a historicidade dos Edas, né? Das Edas de maneira geral. Tem a interpretação da religiosidade, aí, ainda assim, levando em consideração a historicidade e tudo mais, o estudo, né, das religiões como um todo, e ela inserida nesse recorte. E aí precisa ter o recorte para você fazer um estudo ali naquele local, né? Por isso que muito se fala que são as religiões ou as religiosidades pré-cristãs, né? Porque não tinha lá muito bem definido o que era nórdico, o que era germânico, o que tinha influência, o que não tinha, inclusive com a influência cristã. E aí tem a outra interpretação, é a interpretação da reconstrução histórica da religiosidade. Aí vai levar em consideração tudo isso que eu falei e sendo aplicada na religiosidade, mas sempre tem aquelas lacunas abertas das próprias Edas e das próprias, enfim, dos achados arqueológicos, da própria história, tem umas lacunas abertas. E aí, as pessoas que estão fazendo a reconstrução histórica disso, eles vão preencher um pouco essas lacunas com influências de outras religiosidades, célticas, magia natural, Wicca, seja lá o que for, xamanismo. Então, essas lacunas elas têm que ser preenchidas para fazer a ritualística, para fazer, né, todo o rolê que se faz. E tem mais uma, tem a interpretação, que aí já vai levar em consideração, tirando todo esse rolê da historicidade, todo o rolê dos estudos, né, local e do tempo, ele vai ser a interpretação mágica, que também é diferente de todas essas que eu já falei, da reconstrução
reconstrução histórica da religiosidade em loco, lá no momento da era viking, e academicista que não leva em consideração, assim, não leva em consideração a religiosidade. Mas, assim, estudando a religiosidade, é difícil você falar, mas quem crê nisso vai crer, está certo, está errado, né? A academia, ela não quer saber quem está certo, quem está errado. Ela se fixa ali na historicidade. Se não tiver respostas, ela simplesmente deixa a lacuna aberta. Coisa que as reconstruções, elas tentam sanar essas lacunas bebendo fonte de outros lugares. Então, a gente precisa saber muito bem, saber diferenciar essas coisas. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Elas são bem diferentes. E o caminho mágico, ela já é uma interpretação em cima das Edas que leva em consideração o simbolismo de cada palavra, de cada deus, de cada objeto mágico, como uma alegoria, né, para explicar a visão de mundo dos escandinavos naquele momento. Então, aí ainda tem essa quarta interpretação. Então, resumindo assim, falei tanto, mas é possível a gente estudar os Eddas? Tem que estudar os Eddas? Tem que ler, não tem escapatória. Agora, sua interpretação em cima das Eddas, aí depende dos outros estudos que você faz, de qual é o seu objetivo, se você quer se especializar, se você quer seguir a fé, se você quer seguir a parte acadêmica, se você quer pelo rolê, viking e evento e só curtir essas partes mais simbólicas, né? A vaca Aldumbla, o Thor que fez aquele rolê dos 3 gigantes e tudo mais. Isso tudo é alegoria para explicar uma parte da história e uma parte da religião. Então, é complicado a gente falar sobre isso, assim, não tem uma resposta simples para isso, não tem uma resposta única para isso, né? Se a gente pode... qual é a interpretação das Eddas? E olha que tem várias, né? Tem Eddas que também não tem nem em português ainda, pedaços de poemas nórdicos, também não tem em português, a maioria está em inglês, e tem uma parte que nem em inglês está. Então, quando a gente cavuca aqui, a gente vai achando mais coisas. Então, para resumir essa minha fala, não há como a gente tentar organizar isso como uma interpretação única. Então, tudo que a gente for falando aqui, as interpretações que a gente for dando dos Eddas aqui, cada um que está aqui, a gente tem que ter isso em mente. Não tem ninguém certo e ninguém errado. São visões e interpretações diferentes. Isso tem que estar muito claro para todo mundo que está estudando isso, para não virar, tu não sabe o que é isso, tu está falando errado, ou então, li num blog, um carinha no YouTube falou que é assim, então eu vou seguir assim. Calma aí, né? Tem muitas interpretações diferentes, então a gente tem que ir com calma. E a parte da religiosidade, né, do cristianismo. Nesse bololô todo, né, que já é um bololô enorme para estudar, além disso tudo, ainda tem o cristianismo em cima dos Eddas. Aí já é mais uma outra problemática de interpretação disso tudo que eu falei com visão ou não cristã. E aí complicou nossa parada, complicou muito nossa parada. Então a gente tem que ter em mente, a gente tem que estudar, a gente tem que ler tudo, tem que sempre estar lendo. Quando a gente começa a estudar isso, quando a gente começa a ler os Eddas todos e várias fontes seguras, acadêmicas, mágicas, interpretativas, da religiosidade, do Asatru, enfim, de várias fontes diferentes, a gente começa a perceber, peraí, isso aqui que eu vi, isso aqui que eu li, não é bem assim. Porque eu já li num artigo acadêmico que naquele momento não era assim que eles faziam esse ritual, não era assim que eles faziam aquele sacrifício. Então, nós mesmos começamos a
a ponderar essas interpretações aí quando a gente está conversando, quando a gente está trocando ideia com outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é fácil, é um pouquinho complicado e não adianta. O cara que está nesse rolê, que quer estudar, que gosta, ou se já segue a religiosidade, cara, tem que ler muito, não adianta. Ah, não gosto de ler, não quero ler, tenho preguiça. Então, você está na fé errada, né? Não tem jeito. Você tem que ler bastante. Então, falei demais aqui, mas é só para resumir aí um pouquinho de como é complicado estudar isso. É complicado, mas os grupos estão aí e a gente vai um passo por vez, a gente vai trocando essas ideias e isso é muito importante. Essa troca de experiência, essa troca de leituras, de material, isso aí é muito importante para a gente enriquecer de maneira geral. Não tem nenhum mestre aqui, ninguém é mestre. Ah, eu sou bom demais nessa área. Cara, beleza, você pode ser, mas você tem coisa a aprender e você tem muito a ensinar. Então vamos compartilhar isso aí. Né, Regia? Você praticamente resumiu a reunião inteira, então é isso, gente. Obrigado. Você quer falar agora. Essa é a minha visão. Exatamente, ó. O Felipe falou aqui que o notebook dele não tá legal, talvez ele tenha que sair, entendeu? Aí eu falei, tá tranquilo, pode ir lá, assiste depois de novo aí. Acabou a live mesmo? Já acabou a live live, já pode ir embora. Não, gente, por favor, não acabou não. Pô, cara, porra. Essa é a minha visão, calma. Não, Acabei de falar que é visão. A minha visão do cara, o cara falou de todas. Ele falou da minha visão, eu vou falar o que agora? O que eu falo agora? Eu falei, não, eu vou falar um pouco da visão mais pelo lado mágico. Não, pô, ele foi lá e falou. Aí eu, caraca, pronto, acabou. Não, ó, ele falou 3 visões, né? E eu tô aqui, nossa, legal, vai sobrar pra eu falar. Aí falou, e tem uma 4ª visão? Aí ele falou da minha. Pronto, acabou. Encerrou. Valeu, gente. Então ó. é isso, gente. No YouTube corta no YouTube e a gente começa de novo aqui. Não, brincadeira. Vamos nós aqui. Uma coisa que o Rafa falou aí que eu achei bem interessante, né? Porque muita gente começa a seguir a fé pela questão do caminho mágico da pessoa. Aí ela começa a seguir a fé. Tá? E a questão das alegorias. Isso é muito complicado, porque as pessoas ficam naquela do tipo, tem gente que discute se existiu ou não, fica muito apego à primeira verdade que vem na cabeça dela. A grande detalhe é esse. Mas o principal é o seguinte, que é uma coisa que não dá para mensurar. Em todas essas visões aí, a única que realmente não vai não vai nem questionar, simplesmente vai ignorar, que é a visão acadêmica da coisa, 100% acadêmica, né? Mas as outras todas a gente tem que validar. Mas eu falei, a gente não tem como mensurar, não tem como comparar, fazer nada. É realmente a questão fé. Fé é aquilo que você sente. Então você não tem como mensurar a minha com a sua, mesmo sendo visões diferentes. Então isso é complicado. O que a gente pede para as pessoas, e o motivo dessa live de hoje, é justamente você estudar para você não ficar falando para não ter aquele negócio, vozes da minha cabeça. Entendeu? Evitar esse tipo de coisa, são vozes da minha cabeça. Entendeu? Tudo bem, eu tenho umas 25 delas, entendeu? Ignoro muitas, como o Rafa esses dias falou, né? As vozes de você são tipo locutor ou é a sua voz mesmo? Eu falo, não, quando é minha voz, eu tô escutando um especialista. Entendeu? Então, tipo, mas a grande questão é essa. Você pode pensar, você pode criar algumas conexões, mas aí você tem que entender que aquilo ali é uma criação sua. Entendeu? Você pode ter suas conexões. O que você não pode é pautar aquilo ali como se fosse a verdade absoluta, até porque a gente está no momento que a gente está levantando, como o Rafa falou, cada hora vê uma coisa nova. A gente não tem uma fé, eu não quero usar uma como comparativo, mas eu vou usar outra, tá? Não tem uma fé como a fé a fé indiana, o hinduísmo, que tem escritos já de 4.000 anos, de 5.000 anos, já escritos,
Então, tipo, já é uma coisa que meio que se consolidou naquilo que foi escrito, entendeu? E eles ficaram muito tempo fechados. Então não foi uma coisa muito mutável, há muito tempo que eu falo assim, de recente para cá, né? Então, em termos de fé, tipo assim, de 1000 anos para cá não foi mutável. Enquanto que o paganismo, a gente seguindo, ele teve muita mutação, muita influência. Então tem gente que fala, isso aqui nos grupos, às vezes você vê o pessoal novo, como o Rafa falou, que vem com essas novidades, fala, eu não vou querer ter um símbolo como o Vegvisir porque não é um símbolo viking. Tá, não é da era viking, mas é do paganismo. Foi criado depois, mas foi criado por pagão, que estava estudando, que estava mais no intuito mágico, com elementos da fé. Então, tipo, não descaracteriza aquilo. Até porque a fé é uma coisa dinâmica. Você pode ver que uma maneira de ter uma fé dinâmica, você vê o cristianismo. Principalmente os católicos. Eles têm os santos, cada hora tem santos novos, com novas vertentes, com novas coisas. Por quê? Porque é uma coisa que é dinâmica. A fé é dinâmica, não tem como, ela não é estática. Só que você tem que ter uma referência. A questão, para a gente poder balançar melhor aqui, que eu acho que é mais a questão do tema, entendeu? É justamente pautar isso aí. O que é realmente da época, o que foi a fé e o que foi influenciado por quem escreveu o material que a gente tem de apoio. Tanto de forma acadêmica, como de forma os padres da época escreviam. Porque foi o que aconteceu. Os monges foram para lá, coletaram as histórias e escreveram para documentar aquilo ali. Óbvio, da forma dele documentar, ele botou na visão dele. Ele não era pagão para chegar lá e desmistificar aquilo. Aí hoje em dia, com muito estudo, os achados de pedras rúnicas, tradução daquilo tudo, que está vendo, esse termo aqui não é bem isso. Isso aqui pode ser assim, era a visão. Viaja, você tem que pegar o Old North. Tanto que tem material que ainda não está traduzido para o português. Aí o material foi traduzido do Old North para o sueco, do sueco para o alemão, do alemão para o inglês, aí traduz para o português. Cara, é um telefone sem fio. O cara fala que deu um tapa no primo, chega aqui pra gente, você tem que amar o seu tio. Então, é algo do gênero. Então, isso é passível. Aí você pode ter alguns questionamentos desse tipo. Agora, você não pode querer fazer o questionamento como a gente já viu no grupo, tá? É fora do assunto que a gente está falando, mas é só para exemplificar que a Marvel, que é uma outra coisa que ajuda a cagar a nossa fé, divulgar por um lado e caga por outro, que fala que Loki é irmão de Thor, tem que botar na cabeça do cara que não. Isso é coisa que a Marvel fez. Aí, o cara depois fica, nossa, acreditei nisso esse tempo todo, e alguém fica. E agora tá errado? Não, cara. Então você volta lá, entendeu? Estuda mais um pouquinho e vem, entendeu? Não vem falando, pregando como verdade absoluta. Tenta entender o que está acontecendo. O Eduardo acabou com qualquer possibilidade da Disney patrocinar o canal. Olha, cara. Acabou com o patrocínio. Acabou. Pelo Já menos tava da cortando, Disney não vai ter. Já tava até cortando a Disney, ideia do Mickey Mouse, mentira. já o cara quebrou o esquema. Mentira, Disney. Amamos vocês, ó. Não, A Disney tá comprando tudo, né? E ferrou agora. A gente tem que tentar patrocínio do Elon Musk agora. E uma coisa que o Eduardo falou que é muito interessante, e a gente tem que estar sempre com isso na cabeça também. Olha que interessante. O cristianismo que fez os neopagãos. Exatamente. Sim. Foram os cristãos que fizeram a nossa fé. Exatamente. Então, tipo, eu entendo porque que algumas pessoas são assim. Já houve momentos da minha vida de eu ser assim. Mas você não pode renegar a fé do outro. Um período que eu estava muito ferrenho como agnóstico, muito... Eu não beirei o ateísmo porque eu acredito na essência divina, né? Eu acredito no astral, eu tenho minha vivência, né? Então eu não tinha isso, mas eu, tipo assim, cara, você é agnóstico, porque... Mas eu achava um absurdo as pessoas terem uma fé, a fé é cabresto, porque as visões que a gente tem de algumas situações são essas. Mas hoje em dia, quando abracei o paganismo e quando estou vivendo isso aí, é aquilo que eu falei, eu não tenho como mensurar
Porque eu me sinto completo hoje nesse ponto da minha vida. Entendeu? Me sinto completo, realmente seguindo o paganismo. E eu sei que tem, como o Rafa falou, mas o cristianismo se apropriou. Cara, quantas lives nossas aqui, nossas reuniões, a gente discutiu isso. A do Natal, cara. A do Natal, então foi épica esse tipo de discussão. Verdade, falta a fapa do Papai Noel, né? O Papai Noel derrubou ela, nunca mais voltou. Derrubou, nunca mais ela voltou mais em 2 e não veio mais. A gente já tá quase no Yuli e ela... Tá quase chegando a live do Papai Noel de novo, ela não voltou. Então, o que acontece? A grande questão é essa. Como nós vamos balizar esse tipo de coisa? Como é que você vai mensurar? Se eu sou mais ou menos pagão, entendeu? Como? Você não tem como mensurar isso. Entendeu? Agora, o que a gente pode mensurar, o que é? É o seu conhecimento dentro da fé, para você não falar besteira. Entendeu? E entender que algumas coisas são mutáveis, sim. Entendeu? Não existe uma verdade absoluta. Algumas coisas são mutáveis, sim. Tanto que a própria história dos deuses ela é mutável. Entendeu? É uma história, ela está acontecendo. Ela pode não estar sendo narrada agora, mas ela está acontecendo. É verdade. Eu acho o seguinte, eu acho que às vezes a gente eu falo no modo geral, as pessoas, elas tendem a se preocupar com algumas coisas que não tem tanta importância e esquece do que realmente importa. As pessoas, às vezes, elas se apegam muito, não, mas espera aí, mas e a Dumbla? A Dumbla, mas será que tá certo de falar da Dumbla? Não, mas será que é assim mesmo a história? Mas teve influência cristã. Mas nossa, a gente tá seguindo. Você segue o Rafa Mal? Eu já ouvi isso. Mas você segue o Rafa Mal, cara? O Rafa Mal foi escrito com influência cristã. As pessoas tentam se apegar tanto a algo que é irrisório e esquecem do mais importante, que é realmente ter a fé, realmente vivenciar a fé. Uma coisa que o Eduardo falou que é muito legal a pessoa ela foca lá na minha vertente, ela escuta o que o outro falou lá. Não, só porque o fulano lá falou, então é sério. Então tá certo. Não, a gente aqui sempre deixa claro. Pra não acontecer isso assim, eu ouvi o Eduardo falando lá na live que era assim, ou eu vi o Herd falando na live que era assim, ou eu vi o Rafa, enfim, eu vi o fulano lá falando lá na live que é assim. Então é assim, tá certo. Não se apegue a isso. As Edas, eu falo que elas são importantes, mesmo com influência cristã, que seja Eda, Ravamal, os materiais que a gente tem, pelo seguinte, a nossa fé, se for considerar os tempos antigos realmente, ela é vivida. A criança nascia já na fé, certo? Ela já nascia com essa ideologia de berço. Então, ele já estava na fé desde recém-nascido. Ele vivenciava aquilo dia após dia, ele vivenciava as energias da natureza, ele era explicado. Dentro da nossa gnose aqui, como nós seguimos o Fornicider, nós seguimos um Fornicider bem puxado mais pro xamanismo. Por que xamanismo? Não é índio, xamanismo. Porque o xamanismo ele vem do povo Sami, o xamanismo vem de Xame, que é do povo Sami. Então é o povo lá do extremo norte do norte lá. Eles eram um povo muito menos animista do que os povos um pouco abaixo, ao norte também mais abaixo. O povo Sami era bem quase nada de animismo. E o que seria o animismo? Os caras que eles cresciam já sentindo aquelas energias da natureza. Então, eles sentiam aquilo, eles não tinham porquê falar, não tinha como ele explicar. Eu falei isso ontem, aqui numa reunião nossa. Falei, não, às vezes não tinha como o cara chegar num cara que viesse visitar, que seja, que falasse assim, é assim que eu vivo, é assim que é a vivência. Não tinha, tem coisas que não tinha palavras para poder explicar. A única forma era realmente vivendo, ok? Então, realmente, vamos lá, o Snorri, sabemos que tem uma influência cristã aí, quando foi escrita e tudo mais, porém, uma coisa que a gente não sabe, a gente não tem certeza, e sabemos que tem essa vertente cristã, porém, ele era um cara que escreveu sobre a nossa fé. Quem garante que ele colocou influência cristã nisso? Quem garante que ele realmente não escreveu ali o que ele aprendeu, o que ele escutou realmente dos povos pagãos que viveram essa fé? Sabe? A gente sabe que tem esse porém, pode, não pode, mas quem garante?
E isso é o de menos, eu acredito. Porque E o sem mais querer te importante... cortar isso, só botar um adendo. E Ah. até onde ele escreveu para não ir para fogueira, né? Tem essa. Que tinha Tem isso essa. também, né? Até onde ele pôde botar para não ir para fogueira, que às vezes tem coisa que você... Acho que se eu falar demais eu vou para Vai fogueira. dar Eu vou merda. dar de uma Vai dar ruim. diminuída aqui. Vai dar ruim isso. E Gente, assim... Mas para vamos lá. a gente vai ter também, por exemplo, aquela dicotomia Giordano Bruno e Galileu, né? Galileu ou Copérnico, que estava na mesma situação de falar que a Terra era redonda. O Giordano Bruno falando, não, a Terra gira em torno do Sol. E aí a galera foi e queimou ele porque ele era teimoso. Ele chegou e falou, não, cara, eu tô certo. Aí a igreja foi, então vai ser certo no inferno. Teve um deles que Para falou assim, se salvar, né, cara? Giordano Bruno. Giordano Bruno que assim, foi... fogueira. Ele, não, mas eu... Galileu ficou preso, renegou suas obras. Pois é. Entendeu? Agora, Giordano não. Mas Giordano Bruno, se você já recomenda pegar o filme dele, né? Você vê que ele era um bom. Ele, na verdade, ele era pagão, né, cara? Que ele enchia a cara todo dia, tal, estudava pra caramba. Entendeu? Um cara que estuda, fala contra o Estado, briga com a igreja e enche a cara, pô, é pagão. Pois é. Fato. É igual o contexto histórico de invasão do Colombo, né? Quando ele vai chegar nas Américas, que ele já sabia que tinha coisa para esse lado aqui. E a desculpa dele é: me dá uma caravela aí que eu vou buscar as especiarias na Índia. E uma tempestade pegou a gente no caminho. Entendeu? Fazer situação e desviar verba e caravela, né? Tipo... Gente, e outra coisa, a gente está focando aqui, falando da influência cristã nas Edas. Mas a influência cristã já aconteceu antes de ser a Escandinávia. Os caras já estavam trocando cultura, informação e fazer coisas lá desde o Neolítico. Então, assim, já foi... Não tem assim... peraí, onde que é essencialmente nórdico a religião? Onde que é essencialmente germânico, onde é essencialmente cristã. Gente, naquela época não tinha como saber. Era uma troca cultural muito grande. Olha. Tanto é que tem os nomes dos deuses, né? Tem os deuses germânicos, que tem muitas semelhanças com os deuses nórdicos, que tem muita semelhança com os eslavos, que agora imagina na época que aconteceu isso. O cara veio, imagina a situação, você está lá na Dinamarca. Dinamarca, historicamente, sempre foi assim, um país de vanguarda em estrutura e religiosidade, em guerras, enfim, sempre foi um país para frente. Assim. Imagina tu tá lá na Dinamarca fazendo teu ritualzinho, aí chega o maluco do nada, ele, pô, cara, o que é isso aí? Então... é meu Deus, cara, é o Deus eslavo tal. Pô, ele fez isso, fez assim. Pô, que maneiro, cara. Ele é bom então, hein, cara. O meu, ele faz assim, assim, assado. Cara, tem algumas coisas aqui que são parecidas, né? Quer saber? Vou botar ele também no meu altar aqui. Tô fazendo nada? Você tá falando que ele quer assim? Então vou botar isso aqui também no meu. E aí, chegou a um ponto que ficou muito difícil de você delimitar cada uma dessas religiosidades, né? Como eu falei lá na frente, são as religiões pré-cristãs, porque não tem como definir isso. Infelizmente, não tem. Ou felizmente, né? Felizmente, pela quantidade de possibilidades, infelizmente, porque você não tem a essência no quadradinho certo de cada uma delas. Mas será que é importante isso? Será que isso ia fazer diferença dentro dessa religiosidade que é, para lá de plural, né? Então, a influência cristã já começou lá atrás, muito tempo lá atrás. E aí o Snorri, por exemplo, ele só escreveu aquilo que já estava misturadão, já estava mó misturado lá na Dinamarca, cara, na Islândia, seja lá onde for. Cara, já tá um rolê muito doido. Fala aí, como é que é a parada? O cara foi falando, ele foi escrevendo. Agora, lembrando que se a gente não tivesse os escritos dele, a gente não ia conhecer metade do que a gente conhece hoje. Já começa por aí.
Isso causa esse que o Rafael falou, é aquela mesma causa que o Eduardo falou, do telefone sem fio. Porque se você for ver, como a gente estuda bastante sobre o povo Sami, se você pesquisar sobre o povo Sami, você vai ver claramente, eles estavam no extremo norte dos países nórdicos. E ele tem os formatos dos tambores dele, o formato e os desenhos. Se você olhar a trajetória do tambor Sami, se você colocar, acho que trajetória do tambor Sami no Google vai aparecer. Você vê a diferença do formato e desenhos dos tambores lá no povo Sami, lá em cima, e conforme eles foram descendo, esse estilo do tambor Sami, ele foi totalmente modificando. Ele foi modificando completamente. Você olhar o daqui de baixo, da Noruega, e o lá de cima, é totalmente diferente. Os desenhos, até o formato dele é diferente. Então, ou seja, se no tambor tem esse telefone civil, isso vai alterando, vai mudando, imagina o restante das coisas com essas influências aí de outros povos, de outras crenças que foram tendo essa troca de conhecimento aí. Exatamente. Isso não é nem exclusivo da cultura germânica, da cultura pagã germânica e escandinava, porque, por exemplo, eu toco vários instrumentos de percussão, a própria tabla, né, o derbak, que é turca, é árabe, é egípcia, e você vê que ela tem variações dependendo de cada local. Cara, se um instrumento, se um tambor, por exemplo, se uma flauta, ela consegue ter variações artesanais, que dirá de um conto, né? Uma coisa que é oral, cara, que é de tradição oral. Entendeu? A gente faz brincadeira de telefone sem fio quando criança, justamente para explicar o contexto de fofoca, de quem incômoda um ponto aumenta um. Cara, a gente mesmo, cara, dependendo do humor que você tiver no dia, você vai fazer o conto de maneira diferente. É verdade. Se você for reproduzir, você vai dar ênfase para um ponto, vai dar menos ênfase para outro. Ah, você tá meio de saco cheio, vou te contar uma versão resumida. Ah, isso aqui eu vou suprimir porque eu não achei importante naquele momento falar aquilo. Então, acontece esse tipo de coisa. E, cara... Esse conhecimento era passado oral naquela época. Oral. É isso. Eu que quis falar assim naquele momento. Isso aí. Exatamente. É verdade. Você vai contar uma história que aconteceu no teu trabalho, que aconteceu hoje. Você vai contar que você brigou com um funcionário lá, você brigou com ele. Você vai contar isso agora. Você vai contar puto. Aí, daqui passou um mês, você vai... aquele dia que aconteceu lá? Cara, você vai contar totalmente diferente. Exatamente. Porque é a mesma história contada de forma diferente. E imagina, se você já conta de maneira diferente, a pessoa escuta de maneira diferente também. Porque às vezes a pessoa estava puta com alguma coisa, ela vai escutar aquele conto de uma maneira. Se ele estiver mais calmo, relaxado, um dia de boa, ele vai interpretar, quando ele está escutando, de outra maneira também. E assim vai indo. Então, muda muito, muda o como é contado, quem é contado, como está sendo contado, quem está escutando, tudo, muda tudo. Eu tô imaginando quem contou a saga de Egil Skallagrímson. Como é que essa pessoa devia estar puta da vida, porque, caraca, mano, o George Martin do Game of Thrones ia ficar com inveja da narrativa do cara, né? O Egil foi um banho de sangue do caraca, né? O cara tava puto e quem narrou tava mais puto ainda, né? Então, tipo... Ele tomou uma faca... Não sei se foi ele ou se foi algum personagem da Egil Saga, que ele toma uma espadada, aí fala que ele fica meio aberto, assim, o corpo, olha só. Eu acho que é na Egil Saga, assim, é na Egil Saga. Mas não sei se... não sei qual personagem que é, mas ele tomou e ficou assim, voltou para casa, aí botaram lá as ervinhas lá, mas, pô... Óbvio, o band-aid tá tudo certo. Às vezes nem é isso que aconteceu, né? Se a gente lembrar o contexto de que alguns deuses, na verdade, são baseados em heróis escandinavos, germânicos, e que as pessoas, por causa dessas lendas, né, do cara não morrer, aquela coisa toda, eles começam a fazer uma ligação com o divino, com a divindade, e aí se forma o arquétipo, né, dentro do contexto de rito e mito. Aí essa pessoa, por exemplo, o próprio Brage, né, que é dito que que na verdade ele era um Skald mesmo que existiu, né? Alguns contextos do Odin, né? Se fala que o Odin, na verdade, podia ter sido um líder de um povo e não sei o que, coisa e tal. Cara, vai saber o que a gente tinha antes do Codex Regius para poder definir o que era aquela cultura, cara. Aí a gente estava no grupo naquela vez conversando sobre o altar. Lembra que eu postei uma foto do meu altar de Brade? Porque quem faz altar isso tem que fazer de tal forma.
deu vontade de falar assim, parceiro, Não. não existe nem culto pro meu Deus. Eu tô fazendo uma parada que ele deve estar feliz pra caralho. Ele falou, finalmente alguém fez um altar pra mim, porque ninguém nem lembrava de mim nessa porra. Entendeu? Tem que nada. Tem que fazer o jeito que eu quero. Não tem que nada. Tem que respirar, comer e dormir. É isso. O cara começou pra você com a frase. Mas não, mas você tem que, esquece já. Nem escuta. Tem que nada. É verdade. Tem que fazer. Alguém uma vez, não foi do grupo, foi de fora, mas alguém uma vez me falou sobre as estátuas dos deuses, que tinham que ser de madeira e não sei o que, coisa e tal, não. Aí eu falei assim, cara, eu acho que você tá vendo Vikings demais. Você tá olhando pra Uppsala, tá olhando lá pra Uppsala lá e tá falando assim, caraca, os altares têm que ser assim. Se eu for seguir o que o Vikings prega lá na série, porra, eu vou ter que fazer uma casa só pra eles, entendeu? Eu vou dar meu apartamento pro Odin e vou morar na rua, caralho. Tipo, botar uma barraca na varanda e o Odin fica com o meu quarto. Porra, vai ter que ser assim. Tem uma galera aqui comentando no chat. Eu vou dar a voz rapidinho aqui. E Se depois... for o Daniel, não dá voz, não. Manda ele abrir o microfone e falar com a gente. Pois é. O do Daniel não vou nem falar. Mas teve um comentário aqui bacana que eu vi. A Raquel falando, né, que toda vez alguém conta um conto, aumenta um ponto. Justamente isso que a gente está falando também. O Diogo colocou... você falou já, né? Não vou falar o que ela fala, não. Ele acabou de repetir o que ele digitou. Ele tem que falar. Mas agora o Daniel tem que falar. Daniel ele falou que tinha mais uma visão de interpretação. Diga lá, Daniel. Que visão abre a câmera e o microfone. Cri, 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 cri. Olha o Diogo aí. Daniel, abriu o microfone. Eu abro o microfone. A câmera não. Beleza. A câmera ninguém me força. Mas tá. Vou passar minha Aquariano esse garoto. assim, minha visão. Nem gosto de astrologia. Passa esse papo longe de mim. Cheio de cara feia. Minha visão aqui, eu acho que todo mundo, lá do começo, né? Eu acho que minha visão é meio que concordar com tudo que pelo menos faça um sentido, pelo menos, ou que tenha um sentido arqueológico e tudo mais. É por isso que também já tem a ver também o que eu falei ali sobre a fé, ter fé e milagres. Também tem a ver com isso. Por isso eu não acredito, porque eu acho que o povo em si não tinha uma fé como o povo judaico-cristão tem. Tipo, eu tenho fé que Odin vai fazer o meu milagre na minha vida, né? Como se Odin tivesse fora do universo, uma coisa assim. Eu acho que isso tem muito a ver, uma influência muito cristã em si das pessoas também, ou do neopaganismo, que tem uma grande influência do cristianismo, a Wicca tem uma grande influência e tudo mais. Interessante. O ponto de vista que ele levantou agora é muito legal. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas às grandes religiões, quando eu falo grandes religiões, quando elas partem para o ponto de massificação. Uhum. No caso, são o principal, né, que são as religiões abraânicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tá? A gente também tem algumas vertentes algumas religiões orientais, quando elas passam para a parte de massificação, que aí começa a ter uma outra leitura dos próprios textos sagrados dela. Então, a gente tem essa questão do divino providenciar as coisas. Uhum. Não é você que tem que correr atrás e ter mérito para poder fazer. O divino vai chegar e falar: tome, você merece. Você fez por onde? Óbvio que você fez por onde, desde que você correu atrás. Entendeu? Então, a grande questão é essa. As pessoas estão esperando muito isso. E quando a gente começa a pegar, uma das coisas que a gente bate muito o neopaganismo está com isso, mas que a gente vê um pouco dessa história do paganismo, e não digo só do paganismo germano-escandinavo, nórdico, hashtag pai de todos, entendeu? Eu tô falando, do paganismo de uma maneira geral. Ele não espera que o divino faça as coisas. Você pode até solicitar alguma coisa, mas ele espera que você viva a sua vida. Porque os deuses estão lá com ou sem você. Eles não dependem de você, entendeu? Para poder fazer as coisas. E tem essa visão.
E isso aí é motivo de discussão, esse tipo de observação, que você não tem que ser marionete, você não tem que fazer pelo que eu li, até em círculos de estudos, mas círculos sérios, tá? Do próprio cristianismo, de gente ligada ao judaísmo, da cabala, tal, eles mesmos falam. Se você for ler mesmo, fazer as interpretações corretas, procurar nos textos, o texto está lá. Vá e seja feliz, vai viver sua vida. Você não tem que ficar clamando, graças aos deuses eu consegui acordar cedo hoje para ir trabalhar. Cara, isso é tua obrigação, cara. Entendeu? Não. Que eu preciso fazer. Eu tenho que ter força. Eu estou pedindo todo dia que eu ajoelho e oro para ter força. Porra, legal, mas não foi o divino que te deu, cara. Foi você que correu atrás, que se esforçou, entendeu? As pessoas querem. Porque se der errado, a culpa não foi dela. Exatamente. Elas querem um salvo-conduto. Quando as crianças tentam me explicar, tentam me perguntar assim, explica como é que é a questão dos deuses. Aí eu falo assim, a questão de, mas quando você pede alguma coisa, você ora para o seu Deus, você faz dessa forma. Aí eu falo para as crianças assim, olha só, imagina o seguinte, imagina quando você vai pegar uma massinha de modelar e criar alguma coisa, dá trabalho? Aí ela falou, dá. Aí eu falei, então, não seria legal se a massinha de modelar que você modelasse um carro, o carro não andasse sozinho, sem você precisar empurrar? Falou, Eu falei, você imagina que os meus deuses me modelaram. Já é difícil para um caralho, apesar de eu não usar o palavrão com a criança, mas já é difícil para um caralho você modelar uma vida, se a gente for levar pelo contexto da crença total. Por que ele, além de modelar, ele vai ficar dando tapinha na bunda e falar assim, não, vai diabo, vai desgraça, vai, tenta seguir lá para ver se tu consegue. Porra, sabe? Tipo, cara, é um contexto que o cristianismo coloca em algumas... As outras franquias, vamos mudar o nome. As outras franquias colocam de uma forma, as franquias abraâmicas, o franqueador lá, ele fala assim, cara, eu te amo e tu faz do jeito que eu falar e que tu vai receber tudo, entendeu? Tu pagar isso aqui, tu tem um pedacinho do céu, você faz isso aqui, tu recebe na tua casa em volta, você ajuda os outros, você recebe em dobro. Só que, cara, na comunidade, no Kindred, isso já é o natural. Você trabalhar em comunidade, não é preciso um Deus ficar falando assim, galera, vai lá fazer não, tipo, ajuda teu irmão, ajuda não sei quem, entendeu? Não, cara. Vamos viver em sociedade, né? Todo mundo se ajudando. Trabalhar, cara, tipo, para pensar. Como é que a gente... Mas assim, isso tudo acontece, essa ideologia acontece bastante, bom, com todo mundo, eu acredito que pelo menos 90, no mínimo 90% de todo mundo que está aqui na live hoje, ou está assistindo o vídeo, nasceu em berço cristão, né? E o conceito cristão, ele é muito enraizado. Quando uma criança é ensinada num conceito, numa vertente, seja ela como pagã ou cristã, quando ela fica adulta, aquela vertente ficou muito enraizada nela. Sim. Ali. Então, é difícil ela conseguir, a pessoa, o adulto, conseguir se desvincular desse negócio enraizado ali. Então, esse conceito de se você for bonzinho, alguma coisa vai te ajudar sozinho, e se você for malvado, alguma coisa vai te ferrar, é um conceito muito simplista. Eu sempre falo que ele é muito simplista. É fácil você, quer dizer, ou eu faço certo ou eu faço errado. Não tem outro caminho? Não tem. Tem muitos, mas é muito mais fácil você dominar uma massa dando só 2 opções para ela do Sim. que você dar múltiplas opções para ela poder fazer. É muito difícil você controlar uma massa dessa forma. E o conceito lá dessa como que você falou, Diogo? Franquia. O conceito dessa franquia, eu gostei. Franquia foi ótimo, cara. O conceito dessa franquia aí é um conceito que é fácil. A ideia era dominar massas. Então, ele foi moldado um conceito nessa franquia de ficar fácil para isso acontecer. E isso ficou preso. Quando a pessoa ela entra, ela abre a sua mente para o mundo realmente, para as energias, por assim que eu vou falar, não é só esses 2 caminhos, o negócio é muito maior do que eu imaginava, a pessoa fica meio perdida.
E ela tenta se prender aonde? Onde está enraizado nela lá. Inconscientemente. Ela se pega, não, peraí, mas cara aí, esse aqui é malvado? Peraí, será que eu posso seguir ele? Mas ele é malvado, eu posso seguir ele? Não tem dessa, sabe? Porque esse conceito está enraizado. E junto com esse conceito enraizado vem. Então, peraí, então se eu pedir, eu gostei do Deus Tyr, então se eu pedir para ele vai me ajudar. Aí eu fico aqui esperando ele me ajudar. É um conceito lá daquela franquia lá. É errado. Você que não batalha levando, igual o Eduardo falou, você que não toma vergonha na cara, joga água no rosto e vai trabalhar, ver se você não vai conseguir alguma coisa. Claro que você conseguiu, é mérito teu. É mérito teu. Eu sempre falo ao pessoal aqui, eu falei, se você, usando também um termo do que o Diogo usou, eu uso um termo parecido, mas um conceito um pouco diferente. Eu falo assim, se você pegar, eu não sei, por exemplo, eu não sei entalhar uma madeira. Você não sabe? Por que você não sabe? Porque você nunca fez. Se eu pegar, entalha isso aqui pra mim, eu vou lá, entalho pra você e te dou. Entalha isso aqui pra mim, eu vou lá, entalho e te dou. E aí? Tem outra pessoa fazendo por você. Você vai continuar sem saber. E se eu morrer? Você vai fazer como agora? Sabe? Você tem que ter esse conceito. Então, você não sabe? Vai lá, faz, tá tudo horrível? Tá. Mas o próximo vai ser melhor. Porque agora você já sabe como não fazer. Você sabe uma forma de não fazer. Aí você vai lá, você tem que arregaçar as mangas. Você vai indo. Isso é você correr atrás e você desenvolver. Você vai fazer um negócio melhor. Você vai falar, porra, eu consegui, eu fiz. Não, se você ficar esperando o outro fazer por você, vai chegar uma hora que não vai ter que ninguém fazer por você. Cara, e aí? aqui, vamos lá aqui. É questão de cozinhar, cara. Sim. Quem mora sozinho aí, ou tem que correr atrás, faz as coisas, sabe como é que é. Entendeu? Primeiro arroz que você faz é uma bosta. Não sai da panela, ou fica papo, vira sopa. O meu primeiro arroz eu queimei e ficou salgado. Foi ótimo. Os dois. Aí eu te falo, e mesmo às vezes depois de 20 anos você fazendo aquilo, tem dia que vai sair ruim, cara. Aí a culpa é do divino? Não, cara, porque naquele dia era pra sair ruim. Entendeu? É uma coisa bem pior. Nós temos essa expressão de chegar e na hora clamar, mas a gente tem que ter uma coisa, é você só fazer a expressão, o da boca para fora pela questão de como a gente foi criado. E outra coisa é você realmente achar que depende daquilo para aquelas coisas darem certo. É completamente diferente, entendeu? E carregar peso. Cara, carregar peso é um problema sério. A Raquel botou um texto aqui. Essa coisa cristã é algo muito ruim em determinados momentos. Por anos eu não aceitei o ódio que eu sentia, porque era pecado sentir ódio. Só me libertei quando aceitei o que eu sentia. Aí quando ela aceita o que ela tem, aquilo ali com o tempo dissipa, porque não é uma coisa legal ter, mas a partir do momento que você fala, isso faz parte de você, é você que lute. Sim. É você que lute, cara. Aí, essas coisas, aí tu vai vendo, eu não posso ser explosivo sempre, eu não posso ser assim sempre, eu não posso. Tá, então determinados momentos eu tenho como canalizar isso, eu tenho como trabalhar isso. Você vai trabalhando, cara. E tá fugindo do tema, né? Tô levantando aqui para isso. Falando sobre essa questão do cristianismo, e ao mesmo tempo que a gente tem essa questão dessa diferença cultural da adoração, né? Quando a gente volta para as Edas, a gente tem essa questão dessa, eu não vou dizer que é xenofobia, porque o cristianismo a gente conhece melhor do que na nossa reconstrução, na verdade, né? A gente, na verdade, já usa o termo reconstrução por causa disso, porque a gente está tentando resgatar, buscar de volta essa questão que a gente se conecta, que a gente não se conecta com uma religião abraâmica, então a gente tenta reconstruir uma coisa que a gente perdeu, né? De contexto de egrégora. E quando a gente ele fala bonito, né, cara? Contexto de egrégora, né? Porra, falou bonitão aí. Evoluído, né? E digo mais, assim, mais ainda do que isso, é a visão de mundo. A gente tem que deixar isso frisado. É a visão de mundo, não é só Deus, lembrar dos mitos, dos Edas, do texto inteiro, de cabo a rabo. É a visão de mundo que é o mais importante. A cada reconstrução é única, né? Isso que faz a nossa crença bonita, na verdade. É a reconstrução única e a troca de informação, que vai acrescentando, né? Aí o Rush já fez ali uma posição tipo, concordo em parte. Eu queria chamar a Tati para falar alguma coisa. Ela Verdade, tá aqui, né? no quadradinho dela. A Tati tá falando demais. Tati, para de falar um pouco, você fala muito.
Eu só tá. tô ouvindo, gente. Que isso? Por favor, fale. Estão falando tão bonito, deixa. Vozinhas Não. Quem fala fluídas. bonito é o Não. Diogo e o Rafa. Eu e o Eduardo mandam tomar no cu. É porque assim, aqui em casa Pronto, é tanto gancho no mulher que a gente tem YouTube. que ouvir vozinhas femininas de vez em quando. Gancho no YouTube. Depois dessa. E aqui, tem uma coisa. O tema que a gente botou, a importância das EDAs e outros materiais. Que outros materiais? Ah, boa. A gente está focando na EDA, mas que outros materiais? Que outros materiais a Mitos gente pode nórdicos usar para históricos. reconstruir? Aí eu vou além. Aí o infinito e além. Tá? Aí ele não tá. Quando se fala de outros materiais, não são só os materiais mais antigos. Tem muito material novo que tem muitas outras influências e depois tem que ficar, peneirando. Pois é. Tem Eu que chamo de peneirar muita garimpar. coisa. Garimpar. Quando você vai garimpar. Porque, por exemplo, tem um material aí, principalmente quem segue uma linha mais de magia, a linha mais mágica, de uma autora muito famosa, não vou citar nomes, que eu não quero tomar Eu gancho. falei o nome, tem problema? Não vou falar não. Vocês estão ligados quem é, né? Tô tão ligado quem é. Entendeu? Eu Mimi? gosto... Hã? Quem? Mimifa. Isso. Pros A Mimi. íntimos, né? Eu não sou íntimo, né? Então, o que acontece? O que acontece? O material dela é bom. Eu não falo que o material dela é ruim. Como magista, vendo aquela ali, por outros estudos que eu tenho, outras vertentes, o material dela é bom. Agora, o material dela não é nórdico. Sim. É esquizotérico. É esquizotérico. Descrição. Você tá vindo da onde? Eu fui na loja de esquizoteria. A gente já perdeu agora metade do seguidor, o Icano. Gente, a gente é brincadeira. Tamo junto aqui, ó. Esquizotérico, a pessoa que segue tudo. Né? Ele não é nem holístico, ele é esquizotérico. Porque Isso que eu ia falar. Que tem a pessoa que ela é holística, ela é universalista e tem o esquizotérico. Pior que tem o esquizotérico, cara. Esquizotérico. o personagem que define muito isso é o Benny, aquele personagem da múmia, que no primeiro filme, quando a múmia vai chegar nele, ele começa a fazer um monte de oração de banimento em várias Nossa senhora, cara, o cara desenterrou agora, cara. Com um monte de amuletinho, né? Um monte de amuletinho ele vai tirando. E ele acha que funcionou, na verdade a múmia fala assim, mas tu fala a língua dos escravos, né? Então tu é escravo. Ele, ai, que bom, salvei. Porque ele falou em aramaico, né? Acho aramaico ou hebraico, né? Não, aramaico. Pela época é aramaico, né, cara? Não é hebraico, né? Hebraico é moderninho. Moderninho. Egito lá, né? Pô, lembra do Isaac, do Hermanoteu? Os hebreus do Egito. Foco, volta. Vamos focar para esquizotérico. Já tem 1h15. Normalmente quem bota foco sou eu. E hoje eu que estou fazendo tirar o foco. Então, os outros materiais, tem material novo, né, desses estudiosos aí, por exemplo, a menina lá, que o Eduardo falou. A Mimifa. E vem cá, gente, também tem as volvas modernas. Elas escrevem material, estudo, que é retirado, muitas vezes, de uma tradição mágica, se a gente pode dizer assim, que foi passado de mestre para mestre, assim, até lá em cima, até lá atrás. Então, muitas, por exemplo, a Gudrun, né, Cristina Dott, sei lá qual é o nome dela, a Gudrun, ela é uma volva, ela tem um estudo muito interessante sobre isso. E aí, a fonte, né? Que fonte? Cara, ela tá lá no lugar, ela tá estudando lá o Runestone lá na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. Ela tá pegando materiais manuscritos que não tem em nenhum outro lugar escrito. Né? Ela tá bebendo da fonte lá do que era feito na época da Era Viking e antes e depois, né? O que sobrou. Então ela está retirando da fonte lá de trás. E aí quando ela faz um livro, ela, né, lança o livro dela lá, faz as palestras. Aí qual a fonte? A fonte é histórica. Agora,
De onde eu tirei isso? Beleza, vamos lá. Rolling Stone 432 SA, a Rolling Stone. É um baita trabalho que ela faz, né? Então, ainda elas estão escrevendo, ainda está se descobrindo coisas que aí pode ter que modificar uma coisa, um fundamento enorme assim, da religiosidade. Por exemplo, os templos, né, que foram encontrados lá na Escandinávia recentemente, tem nem 5 anos. Você vê, há 6 anos atrás, nem templo. Assim, pode ser que tenha tempo, né, pelos estudos da religiosidade ao longo do tempo, pode ser que tenha tempo, mas a gente não tem. Então era feito na natureza. Acharam agora o templo agora, entendeu? Mais de um, né, Rafa? Mais de um. E eles estão achando mais coisas, estão usando drones e um monte de coisa, está tudo enterrado. Tecnologia, cara. Ué, teve um túmulo que foi achado em 1800 e alguma coisinha, aí vieram estudando, para chegar agora a falar que não era um guerreiro viking, né? Era uma guerreira, né? Exatamente. O exame de DNA comprovou, né, que era uma mulher. E tipo, e foi enterrada com as maiores honrarias que era possível. Então comprova a tese que tinha, que tipo, é aquela velha história, do campo de batalha todo mundo é igual. Você sabe levantar um machado e atirar uma flecha, pode vir que tá valendo. Exatamente. E isso aí traz igualdade social. Pode não parecer, mas traz igualdade social. Porque a partir do momento que você tem uma questão dessa que você come igual, a coisa já muda um pouquinho daquele negócio. Não, eu faço isso, mas você tem que fazer aquilo. Então sempre tem essa questão, né? De não minimizar, né? A questão de gênero. Mas também não é o tema não é o tema. Isso é um tema para uma outra. Assim, eu vejo nos outros materiais, quando fala, igual o Rafa falou, eu vejo duas formas desses outros materiais. Eu vejo como duas formas. Tem pessoas como a Mimifa, que são pessoas que têm várias vertentes aí e escreve alguma coisa, ou seja, já pegam algo como as Edas, como, que já tem influência cristã e coloca mais influência misturada, certo? Porém, eu penso no seguinte, também ia ser uma pessoa, por exemplo, ela leu as Edas, estudou as Edas, tem uma influência cristã, porém essa pessoa vivenciou a fé dia após dia, fez os seus rituais, de Kindle ou sozinho que seja, realmente vivenciou aquele momento, fez as suas fogueiras, fez os seus bloods, ele teve uma vivência. Aí ele escreve um livro sobre isso. Porra, esse cara, eu consigo ler muito ele, assim, tipo, fielmente, falar, não, caralho, o que ele tá falando faz sentido, porque o cara viveu aquilo. Mesmo ele pegando algo de influência cristã, ele vivenciou. Então, que ele vivenciou não tem influência cristã. Tem influência só do que ele vivenciou realmente. Não tem outro rolê. Então, tem esses dois pontos dos outros materiais. Um material que é pior, mais bagunçado do que já é, e um outro que começa a querer dar não é uma evoluída, mas começa a dar uma limpada, sabe? Começa a dar aquela limpada na outra influência lá da outra vertente. Começa a tirar aquela influência. Aos pouquinhos, mas está tirando. Isso é importante, Reja, da gente pensar, é interessante esse pensamento, né? Vale mais um material que é muito acadêmico ou vale mais um material que é a fé vivenciada pela pessoa, né? Exatamente. De vivência. E elas vão se bater. E aí? Mas é aquilo, Rafa, não tem como mensurar. Você não tem régua. Vou pegar uma régua, tá aqui, vou fazer uma medida desse material, vou fazer uma medida desse e pronto. Você é 15,4% pagão. É porque cara, isso aí, cara, é que nem quando eu escuto, cara, um tempo atrás, né, assim, 2017, né? Olha só, tem 5 anos. Que tava uma polêmica se botavam um estudo religioso na escola como obrigatório, não obrigatório e tal. Eu fui lá e fiz o meu comentário. Falei, quero saber se vai poder botar lá o Mjolnir lá e falar Rei Odin. Aí o cara, aí veio um comentário e falou,
meu filho, isso é coisa lá para pessoal que vive na neve. Tu mora na neve para cá? Eu falei, não, eu moro no deserto com um camelo que vem a estrela de Belém, pode? Você acha que o Aí JC vem de Belém do cara. Pará? É isso? É chamado de intolerante religioso, hein? Vai me chamar de intolerante, mas tipo assim, cara, mas aí é aquele Segundo negócio, como é que strike. o, O YouTube assim subiu do strike. a grande questão é essa. Não, eu não tô falando mal. Eu tô falando que, tipo assim, eu tô criticando Falando a a verdade, pessoa. Não, falando a verdade, porque o que acontece? A pessoa é aquilo que a gente já comentou aqui. A sua fé, às vezes, é mito pro outro. É mitologia pro outro. E a fé do outro é mitologia para você. Tanto que quando as pessoas me falam, você curte mitologia? Não, é minha fé. Aí dá aquela bugada na pessoa, a pessoa. Aí eu, calma, vamos por parte. Entendeu? Porque a grande questão é essa. Por isso que o certo é o quê? Para você falar de todas as religiões sem ofender elas, vamos contar contos de fadas. E ainda assim vai ofender, né? Vai ofender. Ainda vai ofender. Ofende, filho. Ainda vai ofender, cara, entendeu? Então, tipo, é complicado isso aí. E essa influência de outros materiais, tá? Isso tudo para dar a volta para poder falar isso. Essa influência de outros materiais é como a gente falou, é peneirar e garimpar. E nós também temos que entender a seguinte situação. Alguns símbolos, principalmente de algumas fés que são mais voltadas à vivência com a natureza, que trazem das coisas da natureza, algumas coisas vão realmente se repetir em alguns momentos, porque são ligadas a ciclos da natureza. Então você acaba tendo muita. Não é nem que uma influencia a outra, é porque é a vivência naquele local, de ciclos da natureza. Então isso aí vai ter essa questão. E um detalhe muito importante, tá? Se o que o do outro fosse se a fé do outro, mas isso aqui é uma influência, vamos botar aqui, da cabala medieval que fez os símbolos islandeses lá, que foi o último país ainda como que seguiu o antigo paganismo, né? E fez os símbolos lá, o Vegvisi, o Elmo do Terror e tal. Tá, cara. Então vamos voltar à era Viking. Viking era tudo piranha, cara. Se ele achava uma menina, ele botava debaixo do braço e levava. Isso aqui é legal, eu quero. Leva e vai, cara. Acabou, cara. Se ele achava legal e encaixava na vida dele, ele vai fazer isso sim, cara. Gente, é um caldeirão de culturas Cultura. que se completam, né? A partir de um momento, elas começaram a se anular, né? Graças aí ao senhor Papa Gregório I, né? Que começou essa historinha. Mas, assim, isso... Desculpa, Cristão, tá? Nada contra você. Mas é fato histórico, acadêmico. Esse Papa, ele limou muita coisa. E aí, a partir desse momento, mais ou menos, é que o negócio foi desgringolando para não aceitar o outro. Que até então, até o século VI, V, o cristianismo estava ali de boinha. Estava de boinha, porque nem era grande, nem era massivo, estava lá. Era mais uma religiosidade. Estava na deles. Estava na deles. Mas aí, a partir desse momento que o Gregório I começou a limar as outras culturas, aí o negócio desgringolou. Mas ainda assim, não foi o suficiente para as culturas ainda terem essa troca, terem troca de religiosidade, de prática, de fé, enfim. Ainda não foi o suficiente para isso. Mas foi um caldeirão aí bem bizarro de várias culturas e religiosidades. Então, se a gente pode usar outros materiais, né, como o Eda, a gente falou do Eda, tem o Havamal, tem os manuscritos, tem o Galdrabuk, que é o livro de magia islandesa, pós-era viking, mas que é da religiosidade pagã, né, do paganismo nórdico. Então, se isso tudo a gente pode usar, pode e deve, a gente deve estudar isso, a gente deve ler isso aí, e a gente deve ler também as interpretações sobre esse material, né? Aí, com isso tudo em mente, a gente vai ter a nossa própria interpretação. Tipo, gostei do Galdrabuk, mas na minha prática eu não uso. Beleza,
vai ser feliz. Ah, eu li isso tudo, mas na minha prática eu uso, sei lá, o Qi, a ideia de Qi lá dos orientais, como uma maneira da energia. Beleza, vai ser feliz. É isso. Você estudou isso tudo. E é o que está dando certo para você? Você está feliz com isso? Você está sentindo a energia disso? Segue nessa. Segue Tá nessa. funcionando? Então, Ah, então mas é ninguém pode fazer errado. influência. É influência oriental. Cara, tudo é influência de tudo. Não tem ninguém. Você impor para o outro. Essa é a não ideia. pode impor. Não pode. Mas importante faz Não, igual influência de uma tudo. coisa que eu critico também é rotular como da outra fé. Isso também não pode fazer. É tipo assim, você vai, começa a estudar, fazer aquele tipo de coisa, no final você fala, não, isso aqui também é culto viking, nórdico, cristão, hindu, totêmico. Pô, cara, não dá, cara, não dá. Falei do Fala que é uma coisa sua, você criou, você cria um nome e fala, ó, eu sigo isso aqui, entendeu? Eu sigo. Viking quântico. Viking Viking quântico. quântico. Por exemplo, olha só, eu já fui agnóstico, sou ainda membro da Ordem Rosa Cruz. Entendeu? Estudo outras fontes de miticismo e tal, pá. Ah, vou criar o quê? O eduardismo. Entendeu? Ué, entendeu? Vou criar o O pai de santo eduardismo. nórdico. Pai de santo nórdico, tá vendo? Entendeu? Pastor nórdico. Pastor nórdico. Caboclo viking. Caboclo viking. Entendeu? Igreja Cara, Universal Balu do Reino de Odin. Igreja Universal do Reino de Odin, cara. Então, tipo, esse que é o detalhe. Quando a gente começa a querer rotular, e o rótulo tem um lado ruim, um lado ruim é o que eu vou deixar pro final. O lado bom é que, tipo assim, que você consegue realmente identificar. Fica fácil para você falar para outras pessoas. Fácil para você até entender quando não é seu, o do outro. Quando o outro tá rotulado, é mais fácil para você entender. Agora, você se auto-rotular o que você segue é complicado. Porque o rótulo também te traz limitações, te fecha. E uma coisa que você está no momento de reconstrução, de recriação, aí até você se questiona. Entendeu? Se aquilo ali está certo. Mas por quê? Porque você comprou um rótulo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Que cai com os textos que a gente está falando. Ah, então eu vou desvalorizar os textos porque os textos têm influência cristã ou têm influências de outras vertentes. Não. A questão é que ali é material de estudo. Material de estudo. Você vai tirar aquilo como algumas referências. Você vai garimpar. Você vai tentar vivenciar aquilo ali. Uma coisa que é importante a gente tentar fazer, e não é uma prática viking, não, digamos assim, no paganismo nórdico, não bem dessa forma, é você realmente pegar e meditar sobre o estudo que você fez. E o que é? Fazer reflexões, tentar vivenciar aquilo ali, tentar botar no seu dia a dia. E isso são coisas que você... Ah, beleza. Eu li o livro da Mimifa e vou tentar praticar isso aqui. Pô, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com o resto que eu vi. Ah, peguei o Havamal, pô, mas eu ainda acho que o Havamal tá muito, digamos assim, misógino, muito machista em alguns pontos, que realmente tem algumas situações ali em relação, como eu falo, pô, a gente sabe que a sociedade não era bem assim naquela época. Então é você tentar trazer isso à tona, olhar aquilo ali com outros olhos. Então, se você quiser modernizar, assuma que é você que está modernizando. Não. Vou fazer, Eduardo, o manual do Viking moderno. Vou ensinar como dar rede no mercado no primeiro capítulo. O manual do Tupini Viking carioca. Entendeu? Vai ser eu e Rafa que vamos escrever. Eu e Rafa vamos escrever o manual do Tupini Viking carioca, entendeu? Tem que saber andar de Havaiana arrastando. Então, e assim, isso que você falou é importante. Mas saiba que é a sua gnose, né? Você quer usar, né, como ele falou, caboclo viking, cara, usa, cara, tá dando certo. Vai nessa. Só pelo amor de Deus, só não tira a foto do lado do Daniel Silveira. Deixa claro que é a sua gnose, né? Pô, cara, eu boto isso aqui pro caboclo e boto isso aqui para Odin e dá certo. Cara, beleza. Então, que bom que dá certo. Mas
Se botar pra Quando chão, for pra fazer passar a informação, fala que é a sua gnose. Ó, eu faço assim, porque eu senti isso, eu fiz assim, eu fiz assado, e deu esse resultado. Ah, então quer dizer que agora vi que é caboclo também. Cara, eu fiz e deu certo. Você vai fazer a sua. E assim a gente vai Exatamente. seguindo. É justamente isso. Ah, mas isso aí é histórico? Não, tô falando que fui eu que fiz, cara. É isso. Tem Pô, que não é estar histórico, claro, tá, tem que gente? estar Para não claro. Tem que estar estragar o claro. rolê. Não estraga o rolê. Entendeu? Não estraga. E isso aí, às vezes, quando você explica para alguém que é meio assim, fora do meio que tá chegando, fica estranho, porque como é que você vai falar que você tem uma coisa que é sua, mas você fala, não, isso aí não pode porque tem que ser assim, porque no texto está escrito assim. Cara, porque uma coisa é o que está escrito, é o que está lá, e outra coisa é o que você vai vivenciar, cara. Você pode vivenciar. Que nem a gente pergunta, cara, nos grupos de WhatsApp é certo isso. Chega a gente carne nova no pedaço. Se eu morrer, eu vou pra Valhalla. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, Que pra tu pariu. ir pra. Aí tu tem que chegar, explicar. Olha, no texto, tá lá, quem morrer, entendeu? Em guerra, lá no campo de batalha. Depois que Freia for lá, escolheu os E explicar as 50%. interpretações. Exatamente. Pessoal, Aí vai Valhalla, vir os nesse outros. texto é isso. Valhalla É. mágico é isso. Isso, exatamente. Aí vai vir, aí tal que talvez se o Odin for com a tua cara, achar que você presta, ele vai te levar pra lá. Ué, então não é todo mundo, não, mas a minha vida de dia a dia é uma batalha. Tá, cara, beleza. Tu é policial? Tu é do exército? Tu foi pra guerra? Tomou tiro lá? Não, então tu não vai pra Valhalla, cara. O Pelo cara texto, chega, eu já não. boto assim, spoiler, você não vai para Valhalla. Ponto. Não vai pra Valhalla. Pronto. Entendeu? Ó, gente, Mas o todo que mundo que que é? está vendo o vídeo, ó, esteja claro com isso, tá, gente? Você não vai para Valhalla. Ninguém, aqui ninguém, provavelmente ninguém vai. Os é seguidores. legalzinho, tá? Pô, Ah, entendeu? tem uma grande. Ó, quem quiser ir para Valhalla tem uma grande oportunidade. Vai lá para a Ucrânia, o pau tá cantando, entendeu? E seja bom. E seja Aproveita bom na na hora. guerra. Seja bom. Exato. Ó, vai de peito aberto, pega, dá tiro no outro, toma tiro. Se tu for Acho que acertado, Tiro não, brasileiro pegou espada. o brasileiro que está se alistando para lutar na Ucrânia, quando ele chegar no portão do Valhalla, ele vai dar de cara com o Odin e falar assim: o negócio é o seguinte, a guerra era tua, a treta era tua. não. O cara vai falar: não, você é burro, você Vai foi pra pra lá Hell. morrer. Burrice, caralho. Você é idiota, Eu vou te você. mandar pra... Não, e como o Te Rafa mandar falou, pra aí você que fala, cara, sabe o que é Valhalla? Ah, vou ficar bebendo, brigando, fornicando e no dia seguinte tô lá de volta. Não, cara. Show do Van Halen. Valhalla é é o Odin preparando o seu exército pro Ragnarok. Então, tipo, nem paz no final dos tempos você vai ter. Então, cara. Ô, podia dar pra escolher. Se pudesse escolher, eu queria tanto pra Vanaheim ficar suave lá, velho. No meio dos Vanir. Pensou, mano, que suave, no meio da floresta, quietão, de boa. Só Ou cultivando que minhas vague. plantinhas ali, Verdade, da verdade. suavidade, velho. Ah, que. Nossa, minha vida. Dando minha Cara. Meu Deus, que eu sou devoto de vontade, entendeu? Que eu pra ter é meu fechamento. Aí, tipo assim, se eu puder ir com ele só ficar passeando pela Yggdrasil, tá de boa, tocando lira. Tá bom já. Aí, tá vendo? Nossa, Não, cara, maravilhoso. então, quando você começa a estudar, você começa a ver que, tipo, pô, tem lugares melhores que é mais a minha cara. Né? E isso é um dos aspectos de interpretação dos textos, tá, gente? Ainda tem isso. Tem Porque, isso. ó, isso tudo a gente está falando nessa interpretação. Porque, por exemplo, eu não vou para Valhalla, beleza. Mas, pô, eu vou morrer e Nidhogg vai ficar me roendo lá infinitamente em Hell. Essa é uma das interpretações. Mas aí tem a interpretação acima do texto, né? Que é com o estudo de uma outra vertente, né? Como eu falei da mágica, por exemplo. Que Nidhogg significa o causador da malícia, da maldade, alguma coisa assim. O nome dele em Old Norse. Então, assim, simbolicamente, se você fez merda, a maldade vai ficar contigo pro resto da vida. Então, é esse o símbolo que eles, o simbolismo que eles querem deixar ali. Não é que o dragãozinho vem bonitinho, vai te roer e tal. O simbolismo a maldade fica com você para sempre.
até depois de morto. Não está lá no Havamal, né, o nome, né, o que você... As cabras morrem, as vacas morrem, o porquinho morre, tudo morre, mas o que você fez, né, a sua reputação é o que fica. Então, olha aí, Rafa, o tu simbolismo... tirou a frase do Eja, Rafa. Pô. Oh, sacanagem, velho. Cristão, Não, né? brincadeira. Vai. Finaliza aí. Então, a gente... Pro Regia, só Então a gente está falando dessas interpretações, a gente está brincando aqui do Valhalla e tal, que é uma dessas interpretações, né? Até porque o Valhalla, né, ele sofreu a criação da ideia do Valhalla, ele já está permeado de cristianismo, né? Na época que foi escrita, e antes disso, na época que foi vivida, já está permeado de cristianismo. Então, isso tudo são interpretações, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí você quer acreditar... e mesmo assim, você quer acreditar no dragãozinho vindo e te roendo, beleza, cara, segue lá, cara. É contigo. Como é que a gente vai questionar a fé do outro, né? Como é que a gente vai questionar? Ah, não, mas o Thor, ele veio com o martelo. Beleza, cara, você acredita no bonequinho lá, do Thorzinho lá, que é uma pessoinha que fica nas nuvens. Beleza. Você acredita que Thor não é isso, Thor é uma energia, a energia do raio, do trovão, ele não tem corpo físico, ele não é barbudo, ele não é ruivo. Beleza, cara, segue lá também, não tem problema nenhum. A questão é a gente ter consciência que vai depender da sua gnose. Apesar de todos esses textos, com influência cristã ou não, tudo vai depender da sua gnose. E é justamente isso, Rafa, depende da sua gnose. A única coisa que a gente pede é o seguinte, não confundir a sua gnose com o que está escrito. Fato. Entendeu? Porque quando Só chega alguém... estude, leia para formar sua gnose. Porque quando as pessoas chegam nos grupos aí e fazem algumas perguntas, algumas coisas, a gente responde em cima do que está escrito, em cima do que está lá, dos achados, do que for. Em cima, as nossas referências. Se na sua vivência aquilo é diferente, parabéns para você, que você criou uma vivência. Exatamente. Mas você não pode chegar e falar para o amiguinho e falar, quando o cara chega e pergunta, eu não consigo vestir, um exemplo, tá? Um exemplo hipotético aqui, eu não consigo vestir sem a mão. Eu vejo sempre que eu medito, falo com Tir, eu vejo Tir com as duas mãos. Então, para mim, Tir não é maneta. Pronto. Entendeu? Beleza, mas é a sua vivência. Agora, qual é a história de Tir? A história de Tir é essa, e em algum momento ele perdeu a mão, acabou. Entendeu? E é representado como Deus maneta por causa disso. Exatamente. Ele tem uma história enorme antes, tem uma história enorme depois. Ele é tatuado! Tem Tir aqui, eu gosto de Tir. A mãozinha dele aqui, ó. A mãozinha do Tir aqui, ó. Sem mãozinha, é isso que eu falo, ó. Sem mãozinha. Eu gosto dele sem mãozinha, legal. Não, mas aí eu te falo, é inválido o cara que tem a visão de Tir com a mão, com as duas mãos? Não. Não é inválido. Agora, o cara tem que conhecer a história dele. Eu gosto de ter um propósito sem a mão, por isso que eu acho legal. Eu gosto de representar ele assim. A ideia dele de ter perdido a mão é justamente porque ele achou que valia a pena fazer o sacrifício em prol dos seus. Sim. Tanto que ele não tem raiva de Fenrir. Ele não tem raiva dele, porque ele sabe que era o propósito, que era aquilo ali que tinha que acontecer. Entendeu? Então, esse que é o detalhe. Então, por isso que você carrega esse simbolismo. Então, você tem que explicar aqui. Agora, se o cara acha que o cara tem que viver, tem que curtir dueta, não maneta, olha só, horrível, né? Dueta. Dueta e não maneta. Você é do Rio, né? Você é da Associação Brasileira dos Tios do Pavê do Rio também. Só pode. Lógico. Gente, olha só. Mas só para finalizar aqui, Rafa. Então, você vai, se você tem uma visão de uma coisa que é sua, então você tem que preservar a sua visão. Agora, a partir do momento que alguém fizer um questionamento sobre a fé ou detalhes da fé, você tem que falar os detalhes da fé. Exatamente.
Também tem um outro ponto também, Eduardo, que é importante a gente frisar também. Eu concordo com tudo isso, mas eu também sempre coloco um ponto para mim. Por exemplo, eu estou indo pro IO agora em São José do Rio Preto para encontrar os membros do Kindred, certo? E tudo que o Regi já me contou, existe um modo de interagir com a gnose dele ali no Kindred que eu tenho que respeitar. Eu estou na casa dele, eu sou visita. Mas isso aí Então, só lembrando essa galera nova também que está chegando, assim, você tem a sua fé, você tem a sua gnose, o seu entendimento da fé, ok. Mas quando você estiver no domínio do outro, no domínio da gnose do outro, respeite aquele domínio. Exatamente isso. Não, mas isso aí. Falou tudo. Isso aí é o básico. Eu não posso chegar lá e querer impor, falar, não, você está fazendo errado, entendeu? Porque eu acho que é assim. Né? Aí ele vai me convidar a se retirar do Kindred. Com todo o direito. Tá vendo aquele machado? Vou te dar 10 segundos e vou arremessar. Você corre. Corre. O respeito vai tomar machadada. Eu tenho que passar pela ponte correndo sem cair. O Rafa tá inquieto ali, porque já são 10 para as 10, né, Rafa? Eu queria só comentar um negócio aqui que o Reja colocou no grupo lá, e com certeza ele vai botar o link aqui embaixo do YouTube, que é um artigo cujo título é Éda em prosa, Snorri Sturluson e suas influências cristãs. Olha aí, o que a gente está discutindo aí já tem aí um artigo feito pelo Flávio Palamin. O Flávio Palamin, lá da UEM, e ele discute, né, no artigo dele justamente isso, né? Como é que é difícil você fazer os estudos historiográficos, religiosos e tudo, tentando separar uma coisa que é difícil de separar, né? Como eu falei lá atrás, o caldeirão de cultura. E aí ele coloca alguns apontamentos aí sobre isso. Então, convido a todos que estão vendo aqui o YouTube e estão no grupo para ler esse artigo, que é bem interessante. Eu li assim, rapidamente, para ver o que ele tratava ali, e parece ser um artigo bem legal. Acabando aqui, eu vou ler. E é exatamente isso que a gente está falando. É tudo isso que a gente falou, ele aponta lá no artigo dele. Então, é bem legal. Ah, show de bola. Eu vou colocar depois, eu coloco, já salvei o link aqui, depois eu coloco lá no YouTube, embaixo na descrição do vídeo, aí fica bom para todo mundo, até o pessoal do grupo, é só ir lá, pegar lá o link e você consegue acessar esse documento aqui, que é bem legal, realmente é bem da hora. Bem, galera, eu acho que já vai dar 10 horas, entendeu? Todos têm que procurar o caminho da roça, menos o Eja, que já está na roça. Entendeu? Já tô aqui. Também já. Entendeu? O Diogo também tá. Daqui a pouco vocês estão aqui também. Vamos começar a procurar o caminho, que já Olha aí a lira dele. Vem cá, eu quero convidar a todos, apesar de eu não ser do Kindred, entendeu? Mas eu tô convidando a todos a participar do Yuli lá. Tá? Olha lá, o cara do cara fica nem vermelha, cara, olha lá, de gordo. Mas vamos marcar para ir lá, gente. Tá todo mundo empolgado, entendeu? Vamos lá. Tentar fazer o primeiro encontro da Aliança Nórdica Brasil. Entendeu? Vamos curtir bastante esse momento. E não é um assunto do dia, mas eu acho que a gente tem que sempre bater em cima disso, né? A única coisa que a gente não tem que tolerar são os intolerantes. Exatamente. Não pode esquecer disso. Então, foi ótima a reunião de hoje, entendeu? Com um avisozinho. Lembrando que, infelizmente, não pode mais falar aquela frase: fogo não pode mais, porque eles estão processando. Teve uma mulher que foi processada por falar isso. É verdade. Infelizmente. O poste mija no cachorro no Brasil. Como é que é o negócio, cara? Que eu não tô sabendo. Depois você me fala no privado. Fogo no privado. Eu não vou falar porque eles não querem ser processados. Sabe aquela frase? Pode falar nos lá, não pode mais. Não gosta de outras. Entendi. Olha, falar assim, essas pessoas que não gostam de outras, você é processado. Engraçado, né?
você seguir essa vertente a crime no Brasil, mas se você falar que tacar fogo neles, aí você é processado? É isso. Aí, tipo assim, as pessoas cometem o crime, mas quem vai ser... Ah, tá, entendi. Eu falei, eu posto mijando no cachorro. Mas é isso, gente. Encerramos a nossa live putos. Você conseguiu. Sou bom nisso. Terceiro strike. Terceiro strike. O mesmo vídeo. 3 strikes no mesmo vídeo. Então, pro Guinness. Agora a coisa cai. Mas é isso, gente. Foi legal pra caramba. Hoje foi, como sempre, a gente vai puxando nossos ganchos aí, mas sempre os ganchos são muito legais. Ninguém puxa gancho de um assunto nada a ver aleatório, sempre baseado em algo bem interessante. Eu acho que eu tô me sentindo esquisito. Eu tô com um poncho, com uma coberta e o Rafa tá de regata. Tá esquisito. Rio, né, meu irmão? É Rio, aqui é Rio. É que não dá pra vocês verem, mas eu tô falando, tá saindo fumaça da minha boca. Tá frio mesmo aqui. Tá quantos graus de aí? verdade. Meu irmão. Tá De quantos verdade. graus aí? Aqui. Tá quente Eja, pra tá quantos caralho. graus aí? Hã? Tá Eu não quantos sei. graus aí? Eu não sei, deixa eu ver. Eu não sei, eu preciso ver, não sei Uns quantos graus 10, tá mais ou agora. menos? Pra estar de ponto, deve estar uns 10, né? Por aí. Deve estar. Tá quanto aí no Duro que- Rio, cara, Rafa? sabe o que é mais incrível aqui? Aqui na cidade, cara. Deixa eu parar a gravação. Pera aí, deixa eu falar tchau pra vocês. Isso. Bom, é isso, gente. Obrigado. Valeu. Pessoal que tá no YouTube assistindo, tá vendo? Ó, agora a gente vai encerrar a gravação, a gente vai trocar mais uma ideia aqui, ó. Da próxima vez, esteja na live também, que é bem legal. Verdade. Obrigado. Vai ficar nos bastidores também. Obrigado, gente. Valeu.